Bom dia, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, e chego até você com mais uma oração de esperança. E a inicio em nome do nosso Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O evangelista Lucas, em seu evangelho, no capítulo 11, ele fala sobre oração. Jesus ensina a orar. E ele conta de que certo dia Jesus estava orando num certo lugar e após a sua oração os discípulos se aproximaram e um deles disse: Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que é repetida por todos os cristãos até nos dias de hoje. Ao concluir o seu relato desta aula a respeito de oração, Lucas diz que Jesus concluiu dizendo assim: Por isso eu digo, disse Jesus, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O evangelista Mateus, também em seu evangelho, falando sobre esse mesmo relatando esse mesmo fato de Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele conclui dizendo de que Jesus disse que antes da palavra nossa sair de nossa boca, o nosso pedido, a nossa oração, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Em nossa oração de esperança número 57, nós falamos sobre o significado da oração. Como é importante a oração fazer-se presente na nossa vida. Os discípulos assistiam e viam o seu mestre Jesus tantas e tantas vezes a ir a lugares e orar. Somente para orar. Afastar-se das pessoas, subir ao monte ou um lugar onde ele pudesse estar sozinho com os seus discípulos e então orar ao seu Pai que está no céu. Quanto mais nós, meus queridos amigos, irmãos e irmãs. Mas muitas pessoas se perguntam, mas e vale a pena orar? Conta uma história de que certo dia uma senhora pobre, com visível ar de derrota estampado em seu rosto, entrou num armazém no bairro onde ela morava, aproximou-se do proprietário, que era conhecido pelo seu jeito grosseiro de ser. Ele pediu fiado alguns mantimentos, e ela explicou que o seu marido estava doente, que não podia trabalhar e que tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém pediu gentilmente que ela se retirasse do seu estabelecimento. Mas, pensando na necessidade de sua família, aquela senhora implorou: por favor,
por favor, me dê os mantimentos e assim que eu tiver o dinheiro, eu virei aqui e pagarei toda a minha conta. O comerciante respondeu com seu ar de arrogância, dizendo que ela não tinha crédito e nem conta no seu armazém. De pé e ao lado do balcão, um freguês assistia a toda essa conversa entre os dois. E nesse momento ele se aproximou do dono do armazém e disse que ele deveria dar aquilo que aquela senhora necessitava por sua conta. Ele pagaria a conta daquela pobre senhora. Relutante, então, o dono do armazém pediu a ela: você tem uma lista de compras? Uma lista dos seus mantimentos? E aquela pobre senhora disse: tenho. Ela hesitou um pouco, abriu a sua sacola, baixou a cabeça, tirou uma folha de papel e escreveu algumas palavras neste papel e entregou ao dono do armazém. Ele, sem olhar para o papel, colocou aquele papel em cima de uma das bandejas de sua balança e os três assistiram como aquela balança, com o peso do papel, ela baixou. O dono do armazém, então, lentamente, meio contrariado ainda, ele disse: eu não posso acreditar no que eu estou vendo. Mas aquele freguês que se propôs a pagar a conta sorriu, e o dono do armazém então começou a colocar mantimentos em cima da balança. Como a escala da balança não se movia, ele continuou colocando mantimentos até não caber mais. O comerciante ficou ali parado por um instante, olhando para a balança sem entender nada do que havia acontecido. E finalmente ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois no papel não havia uma lista de mantimentos, uma lista de compras. No papel, aquela pobre senhora havia escrito uma simples oração: meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isto em suas mãos. O comerciante, o dono daquele armazém, pegou todas aquelas mercadorias, colocou numa sacola e, cabisbaixo e em silêncio, as entregou à senhora. O freguês, que estava em pé em frente ao balcão, ele pagou a conta e disse apenas uma frase: valeu cada centavo. Essa história nos dá uma grande lição e nos mostra o peso de nossas orações diante do nosso Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Amém. Queremos também nos dirigir a Deus em oração. Misericordioso Deus e Pai, damos-te novamente graças e louvor por haveres tomado
conta e cuidado de cada um de nós durante a semana que está se encerrando. Te agradecemos por nos haveres protegido no transcurso dos dias desta semana. Pedimos-te que perdoes todos os pecados que cometemos contra ti e contra o nosso próximo, seja consciente ou inconscientemente. E ajuda-nos, Senhor, em todas as nossas necessidades. Tu sabes quais são e cada uma delas. Tu conheces cada um de nós, nosso íntimo e tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Por isso, em tuas mãos colocamos tudo isso, Senhor. Olha por cada um de nós, abençoa-nos, para que possamos nos encontrar na nova semana, na segunda-feira, em nossa próxima oração de esperança, com a tua graça, com a tua proteção, sob as tuas bênçãos. Abençoa-nos, Senhor, em nome e por amor de Jesus, teu amado Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, em cujo nome chegamos em cada oração diante de ti. Amém. Hoje, sexta-feira, eu me despeço de cada um de vocês, desejando a todos vocês um abençoado final de semana. E, ao mesmo tempo, convido a acompanharem no domingo pela manhã, às 9h30, o nosso culto, transmitido ao vivo pelo Facebook de nosso templo aqui na Linha Lavina, a Congregação Cristo. E o tema do nosso culto neste domingo, fundamentado nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queremos falar sobre o grande convite, esse convite de nosso Senhor e Salvador Jesus. Acompanhe-nos em nosso culto e participe junto conosco, domingo, 9h30. Que Deus te abençoe. Amém. Eu sou o pastor Felipe, da Congregação Cristo, da Linha Lavina, São Paulo das Missões, e sempre que você, meu querido amigo, irmão e irmã em Cristo, quiser incluir algum pedido ou gratidão na oração de esperança diária, pode enviar para mim através do telefone WhatsApp 55999626850 ou pelo e-mail que também está aí em sua tela. Me despeço também de vocês dizendo: fiquem todos com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Já
Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. quando eu oro, A terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave